Ontem, em Nova York, no campus da Universidade de Colômbia, o Brasil Climate Summit. Um dos principais objetivos do nosso país na realização desse evento é ajudar a mudar a percepção em relação à imagem do Brasil e colocar o nosso país em uma posição de hub de soluções. E eu falo agora ao vivo com Pedro Fernandes Saad, que é CEO da produtora brasileira e embaixador do ODS 17 da ONU pelo Pacto Global e que está lá em Nova York ao vivo e traz os detalhes do evento para a gente. Pedro, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, obrigada por nos atender aí direto de Nova York. Conta para mim como é que está sendo esse evento, a gente está conseguindo dar o recado aí em Nova York? Seja bem-vindo. Agradeço, obrigado, Sara. O evento está sendo muito bom, o Brasil está sempre sendo bem representado e o interesse internacional é enorme. Principalmente porque o Brasil congrega dois pontos muito importantes. Não só o seu papel na questão de sustentabilidade, que é uma das bandeiras das Nações Unidas, principalmente a questão do clima, é uma preocupação, é a principal preocupação na área ambiental atualmente, mas também pela questão social, que é o segundo pilar da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E por que isso? Porque a segurança alimentar é uma questão central para o mundo e o Brasil, a agricultura brasileira, de longe, um dos maiores players e tem grande credibilidade. A questão central, Sara, que está sendo discutida aqui no evento, não é só focado no agronegócio, mas o agronegócio do Brasil acaba atraindo muita atenção, é como equilibrar bem essas duas bandeiras. E o curioso é que o Brasil ele é não só bem visto, mas as soluções estão ali presentes, são fáceis. Por exemplo, se a gente conseguir reduzir ou acabar com o desmatamento e a queimada no Brasil, de um dia para o outro, a gente consegue cortar 40% das nossas emissões. Então, a crítica central que fica pairando em cima do Brasil e principalmente em cima do agronegócio, se a gente conseguir combater as queimadas e o desmatamento, a gente afasta esse ponto. Que interessante esse número, hein, Pedro? Pode prosseguir. Claro. E o segundo ponto muito interessante que o Brasil nisso ele é ouvido é a nossa capacidade de ampliar a produção agrícola e atender a demanda crescente mundial. Mas para isso a gente está atento a duas questões centrais. O mundo está passando por uma transição climática que cobra uma transição industrial. O que é isso? A gente tem que produzir olhando a descarbonização da nossa indústria. Então, ou a gente sequestra carbono, ou a gente neutraliza carbono. E por que isso é importante para o produtor, para o nosso agronegócio, que é o orgulho do país? É porque isso vai ser cobrado no curto, no médio e no longo prazo. Então, é um cenário que está presente e que a gente tem que usar como oportunidade. Então, as grandes indústrias mundiais, que estão gerando ali os seus balanços de emissão de carbono, também têm que olhar a sua cadeia produtiva. Então, não importa só quem produz, mas importa todo mundo que colabora para essa produção acontecer. Por exemplo, no caso do agronegócio, desde o campo até a chegada na mesa. Então, envolve o transporte, envolve toda a questão de logística, envolve uma série de fatores que a indústria brasileira tem que estar atenta. Bacana, Pedro. E você falou, me corrija se eu estiver errado, em redução de 40% na emissão de gases, se a gente conseguir acabar com o desmatamento. Aí a gente está falando de desmatamento ilegal ou desmatamento legal? Porque existem os dois, só para a gente entender. Não, desmatamento ilegal. Uhum. A matriz energética brasileira, ela é uma das melhores do mundo. Ela é uma matriz considerada limpa. Então a gente tem uma base hidrelétrica enorme, a gente tem agora grandes campos de energia eólica surgindo no Nordeste, a gente vai avançar na questão do hidrogênio verde, o potencial do brasileiro é enorme. O nosso problema, ele já não chega nem a ser muito discutido em países envolvidos, que são os nossos maiores compradores, da dificuldade de fiscalizar e fazer com que a lei seja cumprida na questão do desmatamento ilegal e na queimada. Uhum. Então, não é algo impossível, é algo que a gente já conseguiu controlar em outros momentos e que, com certeza, o Brasil vai conseguir vencer essa etapa. E que o Brasil, inclusive, reduziu a meta durante a COP26 para acabar com o desmatamento ilegal, que era para ser o ano de 2030 para 2028. Agora, Pedro, falando um pouquinho do evento, qual que é o público presente? Quais que são os palestrantes? O que é que você está vendo por aí?
Então, a questão central, que é a base do ODS 17 de parcerias, é a gente ter uma pluralidade de pessoas olhando o problema e propondo as soluções. Então, tem pessoas aqui ligadas ao governo, ex-ministros do meio ambiente, pessoas ligadas à universidade, que tem grande credibilidade para mensurar e gerar relatórios, publicações. Claro, o setor privado aqui presente, grandes especialistas que navegam entre esses diferentes setores. Então, a curadoria que foi proposta aqui pela Universidade de Colômbia, por sinal, de alunos e ex-alunos brasileiros, uma iniciativa super legal, com grandes apoios. O Pacto Global da ONU está falando agora, junto com o CBEDS. Então, é um conjunto de pessoas que pensa a sociedade brasileira e pensa como o Brasil tem que estar no futuro, e não um país do futuro. Então, como a gente quer estar em 2025, 2030, 2035? E por que o agronegócio é central nessa discussão? Porque o Brasil sempre foi um líder na questão ambiental, desde a Eco 92, das COPs, também no Acordo de Paris. Então, uma das poucas questões que o mundo escuta quando o Brasil fala é na área ambiental e na área do agronegócio. Então, a gente precisa fazer com que essas agendas andem junto. Maravilha. Pedro Saad, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente ao vivo no Planeta Campo, direto de Nova York. Um excelente restante de evento, né? Que a gente sabe que uma parte encerra hoje, mas o evento ainda vai prosseguir aí nos próximos dias. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Sara. Um abraço a todos os amigos do Canal Rural. Outro para você.